Agora vamos ver um pouco sobre os advérbios. O advérbio é uma palavra invariável, não se modifica. Ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Por exemplo, quando ele modifica o verbo, ele chegou tarde. Poderia ser apenas ele chegou. Não seria uma frase? Ele chegou. Mas o advérbio de tempo, que é a palavra tarde, modificou o verbo chegou. Ele chegou tarde. Quando modifica o adjetivo, o filme era muito bom. Poderia ser apenas o filme era bom, mas o advérbio de intensidade, muito, modificou o adjetivo bom. O filme era muito bom. Quando modifica o próprio advérbio, dormiram mais tarde, poderia ser apenas dormiram tarde, mas o advérbio de intensidade mais modificou o advérbio tarde. Poderia ser dormiram tarde. Desta forma, o advérbio intensifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Olha lá como que ele intensificou. Ele chegou tarde, então intensificou. O filme era muito bom. Olha a intensidade, muito bom. Dormiram mais tarde, intenso, mais tarde. Os advérbios podem ser classificados em advérbio de lugar, aqui, ali, lá, acolá, além, longe, perto, diante, atrás, dentro, fora, abaixo, acima, aonde, onde, em cima, por dentro, ao lado, à direita, à esquerda, para dentro, de dentro, à distância. Então, cada palavra dessa dá o significado do lugar. Advérbio de tempo: hoje, ontem, já, amanhã, cedo, tarde, nunca, agora, breve, antes, depois, de manhã, de repente, antigamente, diariamente, quando, sempre, em breve, logo mais, à tarde, à noite, pela manhã, por vezes, de tempos em tempos, de vez em quando. Lembra que nos textos a gente sempre pede palavras que se referem a tempo? Então, tá aqui, ó, advérbio de tempo. Advérbio de intensidade: muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, quanto, de muito, de pouco, de todo, em excesso, por completo, absolutamente. Como? Como você cresceu. O exemplo: apenas. Advérbio de modo: bem, mal, assim, depressa, frente a frente, calmamente, atentamente, delicadamente, alegremente, de viva voz, às pressas, ao contrário, em silêncio, de cor. Como? Início de frase. Olha lá a diferença de um como do outro, tá? Às claras, à toa, em geral, em vão, devagar. Então, esse modo é o modo que nós estamos, pessoas ou coisas estão. Advérbio de afirmação: sim, certamente, realmente, positivamente, efetivamente, perfeitamente, deveras, sem dúvidas, com certeza, de fato,
de certo, por perto, na verdade, na realidade, incontestavelmente. Advérbio de dúvida, talvez, provavelmente, acaso, possivelmente, casualmente, aparentemente, porventura, caso, supostamente, quem sabe, não sei, quiçá. Advérbio de negação, tampouco, também não, absolutamente não, de forma alguma, de modo algum, nem, jamais, de jeito nenhum, de forma nenhuma, nunca. Então, esses são os advérbios. Eu coloquei aqui algumas curiosidades, o significado de algumas palavras que tem aqui dentro dos advérbios. Deveras, o que significa? Em verdade, realmente. Quiçá, talvez, porventura. Tampouco, também não, muito menos. Incontestavelmente, de forma alguma. Ufanista, orgulho, exagerado de algo. Acolá, ponto afastado da pessoa que fala. Agora tem algumas atividades aqui sobre os advérbios. Complete as frases com os advérbios em destaque. Esses são os advérbios. Vocês vão usar eles nestas frases, de A até a J. Número 2, classifique os advérbios destacados. Então, esse advérbio aqui, o advérbio não. Qual é o nome dele? Vai lá na tabela. O que ele significa? Bem, sim, amanhã e assim sucessivamente. Ontem, depois de sair da escola, Carolina fez um caminho diferente ao voltar para casa. Era um caminho mais longo, mas a menina morava perto da escola e tinha tempo, pois a aula tinha acabado mais cedo. Carolina caminhou devagar para apreciar a vista. Era uma rua bonita, aquela. Tinha árvores, flores e alguns passarinhos. Era realmente um lugar agradável e a menina gostava muito de passear por ali. Dentro deste texto aqui, vocês vão retirar 2 advérbios de intensidade, 2 advérbios de lugar, 3 advérbios de tempo, 1 advérbio de modo e 1 advérbio de afirmação. E assim encerramos esses conteúdos. Lembrando que vocês têm que copiar tudo no caderno. As tabelas, para quem tem impressora, pode imprimir as tabelas e colar, mas o restante, tudo copiado no caderno. Até mais, alunos!